Você não ficou assim agora, você foi moldado assim. Se hoje você sente que não consegue manter o foco, que começa tudo com energia e abandona no meio, que sua mente não para e você vive correndo atrás do próprio atraso, presta atenção nisso. Isso não começou na sua vida adulta. Isso começou lá atrás, na sua infância. Se você tem TDAH, os sinais sempre estiveram ali. Você só não entendia, ninguém te explicou, ninguém te ensinou a lidar. Você era a criança que se distraía fácil, que não conseguia ficar parada, que esquecia o que tinha que fazer, que parecia não prestar atenção. E o que você recebeu por isso? Rótulos, desorganizado, preguiçoso, problema, difícil. E aos poucos você começou a acreditar nisso. Você não aprendeu a focar, você aprendeu a se adaptar do jeito errado. Aprendeu a fugir de tarefas difíceis, a buscar estímulo rápido, a abandonar quando ficava difícil. E isso foi se consolidando. Hoje você vive a consequência, você não termina o que começa. Você procrastina mesmo sabendo o que precisa fazer. Você se sente sempre atrás. E o pior, você começa a duvidar da sua própria capacidade. Mas aqui está a verdade que muda tudo. Você não falhou, você foi mal direcionado. E isso tem um custo alto, porque enquanto você continua tratando isso como algo do seu jeito, você continua repetindo o padrão que te trava. Epicteto ensinava que você não controla o que aconteceu com você, mas controla o que faz com isso agora. E é exatamente aqui que tudo muda. Sua infância explica muita coisa, mas não resolve nada. Se você continuar olhando para trás como justificativa, você continua preso. Se começar a olhar como entendimento, você começa a agir diferente. E nos próximos minutos, você vai ver exatamente como isso foi construído e, mais importante, como começar a assumir o controle de verdade. Porque entender sem agir não muda nada. Agora presta atenção. O que você vai ver a seguir pode te incomodar, mas é exatamente isso que você precisa. Você não era difícil. Você era mal compreendido. Volta um pouco na sua memória. Sala de aula, alguém explicando algo por minutos, e sua mente já estava em outro lugar. Não porque você não queria prestar atenção, mas porque não conseguia sustentar. Enquanto os outros acompanhavam, você já tinha perdido o fio. E então vinha a cobrança. Presta atenção. Para de se distrair, você não se esforça, mas ninguém te ensinou como fazer isso. Se você tinha TDAH, seu cérebro já funcionava de forma diferente, mais rápido, mais inquieto, mais sensível a estímulo. Só que isso foi tratado como comportamento errado, não como algo que precisava de direção. E o que acontece quando você é cobrado por algo que não sabe controlar? Você improvisa. Você começa a desenvolver formas de escapar. Evita tarefas longas. Se distrai com qualquer coisa mais interessante. Aprende a fazer o mínimo para não ser pressionado. Aprende a parecer ocupado, mesmo sem estar focado. E isso vira padrão. Em casa, não era muito diferente. Esquecia coisas simples, deixava tarefas pela metade, se envolvia em várias coisas ao mesmo tempo. E mais uma vez, vinha o rótulo desorganizado relaxado, sem disciplina. Mas ninguém parava para te ensinar o básico, como sustentar a atenção, como lidar com distração, como organizar propriamente. Você foi corrigido, mas não foi treinado. E isso cria uma marca silenciosa. Você começa a acreditar que tem algo errado com você. Começa a evitar situações onde pode falhar. Começa a desistir antes de tentar de verdade. E sem perceber, você constrói um comportamento que vai te acompanhar por anos. Sêneca dizia que aquilo que não é compreendido se torna um peso constante. E foi exatamente isso que aconteceu com você. Você carregou algo que nunca foi explicado. Agora entende o impacto disso. Você não só cresceu sem ferramentas, como desenvolveu hábitos que reforçam o problema. Fugir do difícil busker ou fácil, abandonar no meio. E hoje isso aparece de forma clara, mas ainda falta entender como isso virou o padrão que você vive agora. Como isso te programou. Agora você entende de onde veio, mas o mais importante é entender o que isso fez com você, porque não foi só uma fase, foi um condicionamento. Tudo aquilo que você viveu na infância não ficou no passado, virou padrão de comportamento, virou forma automática de agir sem você perceber. Você não aprendeu a focar, você aprendeu a evitar. Evitar o que exige esforço, evitar o que demora, evitar o que não te dá recompensa rápida. E toda vez que você fazia isso, seu cérebro aprendia: se distrair alivia. Fugir resolve no curto prazo.
Abandonar é mais fácil do que sustentar. E isso foi se repetindo tantas vezes que virou automático. Hoje, quando você senta para fazer algo importante, o que acontece? Sua mente começa a buscar saída. Procura qualquer coisa mais interessante. Um vídeo, uma mensagem, uma ideia nova. E quando você cede, sente um alívio imediato. Mas esse alívio custa caro, porque você reforça o padrão que te prende. Você não percebe, mas está treinando sua mente para não suportar esforço contínuo. E quanto mais você faz isso, mais difícil fica manter o foco. Agora junta isso com outra consequência. Você começou a duvidar de si mesmo, porque não conseguia acompanhar como os outros, porque ouvia críticas, porque tentava e não sustentava. E isso foi criando uma narrativa interna. Eu não consigo, eu sempre abandono, não adianta tentar. E essa narrativa é perigosa, porque ela não só descreve seu comportamento, ela começa a definir suas escolhas. Você evita começar porque acha que não vai terminar. Evita se comprometer porque acha que vai falhar. Evita desafios porque já espera o resultado negativo. E isso te mantém preso. Marco Aurélio ensinava que a mente se molda aos pensamentos que você repete constantemente. E se você repete dúvida, você constrói limitação. Agora entende o ponto central. Você não está travado por causa do TDAH. Você está travado pelo padrão que foi construído sem controle. E padrão pode ser quebrado. Mas não com entendimento, apenas com ação diferente. Você precisa interromper o ciclo. Parar de fugir, parar do ceder. Parar de reforçar o automático. Isso começa quando você assume algo simples, mas desconfortável. Você não é mais aquela criança sem direção. Agora você é responsável por mudar o que foi condicionado. Você não precisa se curar. Você precisa assumir controle. Esse é o ponto que quase ninguém aceita, e por isso quase ninguém muda. Você foi condicionado a olhar para o seu passado como origem do problema. A infância, os rótulos, as dificuldades, e tudo isso explica muita coisa. Mas não resolve nada, porque enquanto você continua tentando entender mais, analisando mais, voltando mais, você continua sem agir no presente. E é aqui que você se prende. Você acha que precisa primeiro se consertar para depois agir. Acha que precisa resolver tudo dentro da sua cabeça antes de conseguir focar. Acha que precisa se sentir preparado. Mas isso é uma ilusão. Você não precisa estar pronto, você precisa começar a agir com o que tem. Epicteto ensinava de forma direta que existem coisas que estão sob seu controle e coisas que não estão. Seu passado não está. Sua infância não está. O que você viveu já aconteceu. Mas o que você faz agora tá. E é isso que você tem ignorado. Você continua tentando negociar com a sua mente. Espera o momento certo, espera a motivação aparecer, espera a vontade vir. E quando isso não acontece, você volta para o padrão antigo. E o ciclo continua. Agora presta atenção nisso com clareza. Você não vai sentir vontade na maioria das vezes. Você não vai estar motivado. Você não vai acordar com energia perfeita. E mesmo assim, você precisa agir, porque controle não vem de como você se sente. Vem do que você faz mesmo quando não quer. E isso muda tudo. Você para de depender do seu estado mental. Você para de justificar a falta de ação. Você para de se esconder atrás do que aconteceu. E começa a construir algo no presente. Agora, entende isso de forma prática. Você não precisa apagar seu passado. Você precisa parar de USA Low como... Porque enquanto você fizer isso, você continua preso a algo que não pode mudar. Mas quando você assume controle, você transforma tudo que viveu em base para agir melhor. Você sai da posição de quem explica e entra na posição de quem executa. E é exatamente isso que vai definir se você continua travado ou começa a avançar. Agora você já entendeu o erro, as 3 técnicas para ter foco. Agora você vai parar de depender da sua mente e começar a usar método, porque entender sem aplicar não muda nada. E o que você precisa aqui não é mais consciência, é execução. Primeira técnica, início forçado. Você não espera vontade, você não pensa demais. Você começa, escolhe uma tarefa e executa por 2 minutos. 2 minutos reais, sem interrupção, sem distração, sem negociação. Você inicia mesmo sem querer e presta atenção no que acontece. A maior barreira não é continuar, é começar. Quando você começa, seu cérebro entra em movimento. A resistência diminui, a tarefa deixa de ser algo abstrato
e vira ação concreta. Mas se você espera sentir vontade, você trava. Então você elimina a decisão. Você não pergunta se quer, você começa a segunda técnica bloco com saída planejada. Você não tenta focar por tempo indefinido. Isso não funciona para você. Você define um tempo curto, 15 ou 20 minutos. E durante esse tempo você se compromete a fazer só aquilo, sem interrupção. Mas aqui está o detalhe que muda tudo. Você sabe que vai parar. E isso reduz a resistência. Sua mente aceita melhor quando sabe que não está presa por tempo longo. Isso tira a pressão e aumenta sua capacidade de sustentar a atenção. Você não está tentando ser constante por horas. Você está sendo intenso por um período controlado. Terminou o bloco, você pausa, depois volta. Terceira técnica, ponto de retorno. Você vai se distrair, isso é fato. Mas agora você tem uma regra. Toda vez que perceber que saiu do foco, você volta imediatamente para um ponto fixo. Pode ser a primeira linha da tarefa, pode ser a respiração, pode ser uma ação simples dentro do que está fazendo, sem julgamento, sem perder tempo analisando. Marco Aurélio ensinava que a mente se perde quando você se deixa levar por tudo que aparece, e se reencontra quando você retorna ao que importa. E é isso que você está fazendo aqui. Você está criando um caminho de volta. Agora entende o que muda com isso. Você não depende mais de foco constante. Você depende de retorno constante. E isso é muito mais poderoso. Porque não importa quantas vezes você se distraia. Se você sempre volta, você continua avançando. Agora presta atenção no ponto mais importante. Essas técnicas só funcionam se você aplicar não de forma perfeita, mas de forma consistente. Você começa pequeno, repete, ajusta e continua. E com o tempo, sua mente começa a obedecer. Agora você já tem o que precisa, mas ainda existe um risco. E é isso que você precisa encarar antes de sair daqui. O perigo de continuar igual agora que você entendeu tudo isso. Continuar igual não é mais ignorância, é escolha. E essa escolha, ela tem um preço. Se você não mudar esse padrão, você vai carregar isso para todas as áreas da sua vida. Trabalho, estudos, relacionamentos, decisões, tudo vai ser afetado pela sua incapacidade de sustentar foco e terminar o que começa. Você vai continuar tendo boas ideias que nunca saem do papel. Vai continuar começando projetos que não chegam ao fim. Vai continuar se comparando com quem consegue manter constância e se perguntando por que você não consegue. E no fundo você já sabe a resposta. Você nunca assumiu o controle. Agora presta atenção no impacto disso ao longo do tempo. Anos passam, o padrão continua. As oportunidades vão sendo perdidas não por falta de capacidade, mas por falta de execução. E isso vai corroendo sua confiança, porque você começa a perceber que poderia estar em outro nível, mas não está, e isso pesa. Sêneca ensinava que o tempo é o recurso mais valioso que você tem, e ainda assim é o mais desperdiçado. E quando você vive preso nesse ciclo, você não perde só tempo, você perde potencial. Agora, entende isso com clareza. Não é sobre produtividade. É sobre direção de vida. Se você não controla sua atenção, você não controla suas ações. E se você não controla suas ações, você não controla seus resultados. Então você vive reagindo ao que aparece, reagindo ao que é mais fácil, reagindo ao que exige menos esforço. E isso nunca constrói nada sólido. Agora vem a parte que você precisa encarar sem suavizar. Ninguém vai resolver isso por você. Nenhum vídeo, nenhum método, nenhuma explicação vai mudar sua vida se você continuar fazendo o mesmo depois de assistir. Você já tem informação suficiente. O que falta é decisão. Porque continuar igual é confortável no curto prazo, mas é caro no longo prazo. Agora você está diante de uma escolha simples. Continuar repetindo o padrão que você já conhece, ou assumir o controle e começar a agir diferente. E o que você fizer a partir daqui define o que acontece depois. Sua infância explica o seu padrão, mas não define o seu destino. Você passou tempo demais tentando entender por que você é assim, tentando encontrar respostas no passado, tentando justificar suas dificuldades, tentando dar sentido ao que aconteceu. Mas agora você já viu o que realmente importa. O passado moldou, mas quem decide é você. Você não é mais aquela criança que não sabia o que estava acontecendo. Você não é mais alguém sem direção, sem ferramenta, sem escolha. Agora você sabe.
sabe como sua mente funciona, sabe o ciclo que te prende, sabe o erro que te faz desistir e sabe o que precisa fazer para mudar isso. E quando você sabe, você não pode mais fingir que não é com você. Marco Aurélio ensinava que a vida de uma pessoa é aquilo que seus pensamentos e ações constroem ao longo do tempo. Não o que aconteceu antes, mas o que ela decide fazer agora. E é exatamente aqui que tudo se define. Você pode continuar olhando para trás e usando isso como explicação permanente. Pode continuar dizendo que é assim, que sempre foi difícil, que não consegue mudar. E com isso, nada muda. Ou você pode usar tudo isso como ponto de virada. Assumir o controle, aplicar o que aprendeu, construir disciplina mesmo com dificuldade. Voltar mesmo quando falhar. Porque não é sobre não ter dificuldade, é sobre não se render a ela. Agora presta atenção no que isso significa de verdade. Você não precisa ser perfeito. Você precisa ser constante. Você não precisa acertar sempre. Você precisa continuar mesmo errando. Você não precisa mudar tudo de uma vez. Você precisa começar e continuar e continuar e continuar. Porque é isso que constrói resultado. Agora você não tem mais desculpa. Você tem escolha. E a escolha é simples. Continuar sendo moldado pelo que passou ou começar a construir o que vem pela frente. A decisão não está na sua infância. Está nas suas próximas ações. Agora acabou a explicação. Começa a responsabilidade. Você já entendeu de onde veio, como isso foi construído e o que precisa fazer. Então para de tratar isso como algo interessante e começa a tratar como algo urgente. Porque enquanto você só entende, nada muda. Você precisa agir hoje. Não quando estiver mais motivado, não quando tiver mais tempo, não quando sentir que agora vai. Agora, escolhe uma tarefa simples. Aplica a primeira técnica, começa por 2 minutos, sem pensar, sem negociar. Depois entra em um bloco de foco. E quando se distrair, você volta. Simples, mas exige decisão. Epicteto ensinava que o caráter é formado pelas ações repetidas, não pelas intenções. E até hoje, o que você repetiu foi distração, fuga e abandono. Agora você tem a chance de repetir algo diferente, foco, retorno, execução. Mas isso só acontece se você fizer. E presta atenção nisso com seriedade. Você não precisa acertar tudo hoje. Você precisa não fugir hoje. Esse é o nível... Porque quando você para de fugir, você começa a construir. E quando você começa a construir, você muda o resultado. And to decide, você vai continuar explicando por que não consegue ou vai começar a provar que consegue? Não fala, faz